Meus queridos, minhas queridas, a você que está nos assistindo, João capítulo 15 é o texto que nós vamos ter por base para a nossa reflexão deste domingo à noite. Quero pensar com vocês o grande amor de Jesus. Queridos, essa semana assisti uma matéria, você deve ter visto, de um homem em São Paulo que está dormindo dentro do seu carro. O carro não é dele, é de uma frota de taxistas. E uma passageira que andou com ele, ela se comoveu com aquele fato e ela fez uma vaquinha nas redes sociais e alcançou um valor muito, muito alto. Além disso, outras pessoas o ajudaram. E eu fiquei imaginando, a gente só fala que o sentimento, Jesus está voltando porque o mundo está isso, ok. Mas é incrível que a intensidade para essa matéria é muito menor do que quando a matéria é uma matéria de coisa ruim. Inclusive os crentes, os cristãos, nós colocamos nas redes sociais assuntos políticos, assuntos de pessoas que estão escandalizando o evangelho. A gente discute isso, mas quando vê uma matéria boa, eu não consigo enxergar a mesma intensidade. E alguém pode dizer, sempre foi assim. Ok, vou discutir isso. O grande amor de Jesus. Estava vendo uma matéria de um economista, nos últimos 50 anos, a população mundial dobrou 2 vezes. Ou seja, dobrou. Nós estamos hoje com cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas no mesmo período, o consumo de bens e serviços aumentou 6 vezes. Ou seja, pessoas aumentou 2 vezes. Consumo de bens e de serviço aumentou 6 vezes. Também não vou ficar discutindo isso, que eu não sou economista, mas a desigualdade, ela continua. Então, quando se diz que aumentou a compra de bens 6 vezes e aumentou o consumo de bens e de serviços 6 vezes, isso exclui uma gama de pessoas, porque há uma desigualdade. Hoje pela manhã falei essa pedra preciosa que custa 160 milhões. Isso chega a ser um escárnio para nós que não temos dinheiro nenhum. Como que alguém dá 160 milhões numa pedra? Mas esse é o mundo em que nós vivemos. E o grande amor de Jesus? Em João capítulo 15, no verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelas pessoas. O grande amor de Jesus tem preço. No texto, foi a sua própria vida. Queridos, já ouvi muitos pregadores, muitas pessoas falando, quem é que tem coragem de dar o seu filho em amor? Ok. Esse é o ideal. Mas se você fizer uma pesquisa profunda, infelizmente, em alguns rituais, em alguns momentos, pessoas foram oferecidas em cultos, em oferendas, em algum ritual que aquela pessoa acredita ou que ela foi induzida. Então, na história, pessoas perderam a sua vida por coisas que eu não concordo, você não concorda. Mas Jesus Cristo, o grande amor de Jesus Cristo tem preço primário da sua própria vida pela nossa vida, embora ele ressuscitou no domingo. O amor de Jesus pede gratidão. Tem vários textos do Novo Testamento que Jesus pede ajuda, que Jesus pede a presença. Quando nós falamos dos 10 leprosos, lembrei agora, Jesus falou, cadê os outros 9? Só você voltou? O grande amor de Jesus que é gratidão. O grande amor de Jesus pede aos seus discípulos, velai por mim, e eles foram dormir. Nós queremos muito o grande amor de Jesus na nossa vida, mas na contramão, talvez nós não estejamos fazendo a mesma coisa. E Paulo,
talvez pensando nisso, nessa intensidade do amor de Jesus, ele escreve à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 5,14, ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos envergonha. Queridos, coloque no seu coração, o grande amor de Jesus tem preço. Algumas situações da nossa vida, elas serão confrontadas com o amor de Jesus. Não tem como coadunar, não dá para juntar, porque tem preço. Tem preço. Segundo ensinamento que eu quero tirar do texto de João 15, o amor de Jesus tem preço. O amor de Jesus supera a razão. Versículo de número 15. Já vos não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo. Querido, Jesus não chama de servo, Jesus eleva a pessoa ao padrão de amigo. O grande amor de Jesus supera a razão. Queridos, nós somos seletivos. Nós, eu, você, nós somos seletivos. Nós gostamos de determinadas coisas, nós evitamos determinadas coisas, nós evitamos determinados locais e nós muitas vezes evitamos determinadas pessoas, porque nós somos seletivos. E quando nós falamos do amor de Jesus, ele supera a nossa razão, porque Jesus não é seletivo hora nenhuma. Jesus morreu por todos, independente de como a pessoa seja. E nós não conseguimos entender, porque isso foge à nossa razão. Nós queremos que o amor de Jesus seja o que nós achamos que tem que ser, porque nós somos seletivos. Então o amor de Jesus também tem que ser seletivo, e não é. Jesus morreu por todos, para salvar a todos. E em Lucas capítulo 15, se eu não estiver enganado, ao verso 7, o texto diz: há alegria nos céus por um pecador que se arrependa. Queridos, coloque isso no seu coração. Nós ficamos felizes em alguns momentos por tantas coisas na vida. Você vai para a rede social falar de tantas coisas, mas no céu, o escritor sagrado diz que tem festa quando apenas e tão somente o valor da vida humana, a festa nos céus. E nós que estamos há muito tempo em igreja, a gente primeiro, nós somos seletivos aos cultos. O culto domingo à noite, ele não é igual ao culto domingo de manhã, que não é igual ao culto quarta-feira. Logicamente que os cultos são diferentes. Mas quando eu falo em seletivo, é realmente quando você valoriza mais. É isso que eu estou falando. Os cultos têm caráter diferente. Nós que somos batistas, a gente às vezes anda para o culto pela manhã, e eu tento colocar na cabeça de todo mundo, culto é culto, independente que seja amanhã, que seja à noite, que seja no sábado. Nós somos seletivos. Mas, queridos, quantas vezes eu vi no culto à noite, que a gente chama de evangelístico. O culto à noite é evangelístico, ou seja, só tem que falar para não crente, senão o crente não vai à igreja, vai falar para quem? Queridos, coloquem no seu coração. Eu já vi muitas vezes a igreja ficar triste, quando ao final do culto, porque nós determinamos a partir de 1929, quando foi feito o primeiro apelo numa igreja, ainda vai fazer 100 anos desse ritual, mas que no Brasil ganhou muita força. Quando ninguém levantava a mão, você vê o pregador fazendo um esforço para que pelo menos alguém levante a mão, para que a igreja fique feliz. Mas quando era apenas você via que a igreja não se movimentava. Agora, quando muita gente levantava, a igreja ficava feliz. Todo mundo, que culto maravilhoso, porque nós somos seletivos. O grande amor de Jesus supera a nossa razão, porque no céu há alegria, há festa por um pecador que se arrependa. E não acredito que o céu só fique preparado para a festa de domingo à noite.
Não creio nisso. O céu não está preso, o céu não está seletivo a apenas e tão somente o culto do domingo à noite. O amor de Jesus supera a razão. Em João capítulo 4, verso 4, os judeus, eles não passavam pelo meio de Samaria, eles davam a volta para não falar com os samaritanos. E se você ler na sua Bíblia, João capítulo 4, verso 4, está escrito lá, e era necessário passar por Samaria. E Jesus vai encontrar com uma mulher que eu, você, uma mulher que a igreja, nós estamos seletivos. Mas Jesus diz, é necessário passar por Samaria. O judeu não quer passar, os discípulos não querem passar, mas Jesus passa pelo meio de Samaria, porque o amor de Jesus supera a razão. O judeu é seletivo, em Samaria eu não passo. Jesus faz exatamente o contrário, é necessário passar por Samaria. Quantas pessoas tem lá para eu falar? No momento, nesse caso, nesse texto, uma. Queridos, nós somos muito seletivos e nós somos muito criteriosos e nós somos levados pelo critério quantidade, como a quantidade hoje fala. Mas quando o critério é salvação, no céu, a festa por uma pessoa. Jesus passa por Samaria por conta de uma pessoa. Por quê? Porque é necessário. Porque o amor de Jesus supera a razão. Terceiro ensinamento para nós terminarmos a palavra deste domingo. João capítulo 15, verso 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Terceiro ensinamento, o amor de Jesus tem preço, o amor de Jesus supera a razão e o amor de Jesus precisa nos fazer pensar. Já falei várias vezes uma frase que um dos professores no seminário falava, um grande pastor da Zona Oeste do Rio de Janeiro, fazer rir e fazer chorar é fácil, difícil é fazer pensar. A maioria dos preletores que fazem as pessoas pensarem não vão ter o critério quantidade a seu favor. Porque pensar a grande maioria não quer, mas pensar é necessário. E no versículo 14 diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Precisa obedecer. Precisa ouvir a ordem de Jesus e obedecer. O grande amor de Jesus tem preço, o grande amor de Jesus supera a nossa razão e o grande amor de Jesus nos faz pensar. No versículo 9 diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Pense nisso, é permanecer, é um processo. O ladrão da cruz, ele teve um processo de 3 horas com Jesus na cruz. Teve uma vida regressa sem Jesus. Teve 3 horas, mas não teve um futuro aqui na terra com Jesus. O futuro dele foi no reino dos céus. Ele se converteu e morreu fisicamente. Mas eu e você, que nos convertemos, estamos num processo, o versículo 9 de João 15 diz, permanecei. Permanecer, tem que estar junto. O amor de Jesus nos faz pensar se nós estamos juntos de Jesus. Queridos, não fique só perto da igreja, não fique perto só da denominação, não fique perto só do ministério. Acabou o ministério, acabou a denominação, acabou a igreja, acabou a música, acabou o pregador, acabou a tua vida cristã, você não está no amor de Jesus. Você está no amor de qualquer outra coisa, menos de Jesus, porque o amor de Jesus nos faz pensar. E o versículo 9 diz, permanecei. O versículo 12 do mesmo capítulo 15 diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já falei que o nosso amor é seletivo.
Nós não amamos a todos nas mesmas condições. Não vou ficar discutindo isso, mas o amor de Jesus nos faz pensar sobre isso. Nos faz pensar sobre isso. E para nós finalizarmos, versículo de número 14, que é o versículo que eu estou usando neste momento, ele tem lá, se, é uma condição. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já ouvi várias vezes, nas nossas igrejas, quando alguém está sendo apresentado, está lá o fulano de tal, está lá fulano de tal, é amigo do evangelho. Aí eu vou ler o texto bíblico e diz lá, vós sereis meus amigos, se você é amigo de Jesus, você está obedecendo Jesus, porque o texto diz isso. Se você não está obedecendo Jesus, você é amigo de um evangélico, você é amigo de uma igreja, você é amigo do pastor, você é amigo da pastora, é amigo do missionário, mas ainda não é amigo de Jesus, porque o texto diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Gostaria de terminar agora a nossa reflexão em 1 Samuel, quero dar um pulo no Antigo Testamento. As pessoas gostam muito de rituais do Antigo Testamento, eu já falei várias vezes sobre isso. O Antigo Testamento é judaísmo, ele está apontando para algo maior, não vamos descartar nunca o Antigo Testamento, mas eu queria tirar hoje para ratificar o que eu estou falando, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Olha o que o profeta Samuel fala ao povo de Deus, 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Já era a mentalidade, já era a mensagem de Samuel no Antigo Testamento. Vocês estão muito preocupados em rituais, em objetos, quando na realidade o melhor é obedecer. Queridos, quantos crentes estão sendo movidos hoje por correntes, movidos por objetos, levam objetos para casa, mas quando você olha a vida daquele crente, você não consegue enxergar aquilo tudo que às vezes postam com objetos. Coloque isso no seu coração. Samuel já dizia, o melhor é obedecer. E Jesus ratifica isso em João capítulo 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Obedecer a homens faz parte do processo, mas algumas pessoas estão mais preocupadas em obedecer o seu líder religioso a obedecer Jesus. Cuidado, porque o amor de Jesus tem preço. O amor de Jesus, ele nos faz raciocinar. Ele supera a nossa razão. E o amor de Jesus, ele nos faz pensar. Rir é bom, chorar faz parte, mas não despreze o pensar. Vamos falar com Deus, finalizando este culto, que você tenha uma semana abençoada. Deus, neste momento, finalizando o culto desta noite, que as pessoas que estão nos vendo, elas possam ser abençoadas agora em nome de Jesus. E que o grande amor de Jesus possa nesse momento nos inundar, que o nosso coração não seja tão facilmente contaminado por sentimentos nocivos. Deus, às vezes vendo uma matéria, lendo uma matéria, nós somos imediatamente impactados por sentimentos nocivos. E às vezes, numa palavra religiosa, numa palavra espiritual, ficamos aqui minutos tentando impactar as pessoas, e isso às vezes não acontece. Deus, como podemos ser impactados por notícias ruins tão rápido e sermos tão lentos, tão demorados para ser impactados pelo grande amor de Jesus? Coloque isso no seu coração nesta noite, que nesse momento, onde você estiver, você seja impactado pelo grande amor de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma grande semana para você. Amém
e amém.